Fala galera, tudo bem? Neste vídeo aqui a gente vai falar da primeira rodada da Série A e da Série B para as gigantes do futebol brasileiro. Vasco, Palmeiras e São Paulo. Nenhum dos três venceu e a gente vai falar sobre isso agora. Vem pro vídeo. Antes de mais nada, claro, convidando você, pedindo encarecidamente aquela forcinha pro narrador, afinal de contas eu dependo do seu like para que esse canal cresça, da sua inscrição, aperte o botão vermelho aqui, um trabalho que está começando e para ele crescer eu dependo muito da sua ajuda. Então, encarecidamente, senta o dedo aqui no like, se inscreva, ative as notificações, ative aí as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal para falar sobre futebol de uma maneira diferente. Ó, Vasco da Gama, Palmeiras e São Paulo estrearam, né, na temporada do futebol nacional, tão esperada que já recomeçou. Vasco na Série B, até tremeu a câmera aqui. São Paulo na Série A, Palmeiras também. Foram os três jogos que eu acompanhei mais de perto nesse final de semana, nas transmissões do Brasileirão pro exterior, no Brasileirão Play, também aqui na Rádio Band News FM. E olha que o Flamengo, que foi quem venceu, aliás, os grandes de Rio e São Paulo, só o Flamengo venceu, né? O Vasco perdeu na Série B, o Botafogo empatou na Série B, o Santos perdeu, o Corinthians perdeu, o São Paulo empatou e o Palmeiras perdeu. Pois é isso aí. Faltou fome. O que é fome, afinal de contas, Marcelo? Do que você tá falando? É um negócio meio subjetivo, mas depende não só do jogador. É uma questão, às vezes, até da própria condição física e mental de cada um. Essa questão da fome, a vontade, de fato, de vencer um jogo, de se mobilizar para o início de uma competição que é de maratona. São pontos corridos, Série A, Série B do Brasileirão, que começou esse final de semana e vai até dezembro. É um torneio de regularidade, como as pessoas costumam falar. Então vamos jogo a jogo para eu te mostrar o que eu entendi, principalmente da derrota do Vasco da Gama em casa no sábado de manhã, contra o Operário de Ponta Grossa, time paranaense. Então, olha só a situação. Vasco, quarta vez, se não me falha a memória, na Série B, um tetracampeão nacional, um gigante, jogando em casa, na Série B, inferiorizado, evidentemente. Do outro lado, um Operário, um time menor, um time que já vem com boas temporadas na Série B e que se apresenta como uma equipe e um clube organizado que chegou para pleitear uma vaga. São situações diferentes. O Vasco literalmente rebaixado e o Operário sonhando com algo maior. Comecinho de jogo. Zeca pega uma bola, vocês vão ver as imagens aí. Perde uma bola na lateral. Leandrinho, gol do Operário, 1-0. E mostrou ali que o Vasco não entrou tão mobilizado para o jogo. Ou imaginou, sei lá eu por quê, que o Operário ia esperar o Vasco tocar a bola aqui atrás e tal, para que em algum momento se defendesse, achasse uma bola. E o Operário não. O Operário começou o jogo, como eu gosto de brincar, no pique do moleque doido. Em cima, marcando pressão, mordendo na bola, tirando o sossego do Vasco da Gama, que colocou a camisa na frente e falou: ó, eu sou o Vasco, tô em casa, e não adiantou nada. Isso é fome. Fome é você entender a situação. Sua camisa é pesada, sua camisa é gigante, o clube tradicional, campeão da América, uma torcida sensacional, mas ali, dentro do campo, sou eu contra você. É o adversário contra mim. Então eu não posso dar mole para esse cara. Eu tenho que saber, estudando os jogos do adversário, que eles vão vir para cima de mim desde o começo do jogo. Me preparar para isso. Tomou o gol. Sentiu. Levou o primeiro tempo. 40 minutos de jogo, uma bola esticada para a esquerda, 2-0. Isso porque teve bola na trave, Giancarlo perdeu um monte de gol. Foi um arrebento o jogo para o Vasco da Gama. Porque, além de organização, talento, tudo aquilo que os analistas vão falar, faltou fome para o Vasco da Gama. Ah, os caras não querem subir? Não foi isso que eu disse. O mundo não é assim, binário, é ou não é. Naquele momento, naquele instante, naquele jogo, deveria o Vasco da Gama ter uma mobilização de final de campeonato. Que não vai acontecer em 38 rodadas, mas no primeiro jogo tinha que acontecer. Para mostrar força, para mostrar confiança. Eu sou o Vasco e vou subir. Não foi o que aconteceu.
São Paulo e Fluminense. Sábado à noite, Morumbi, São Paulo acabou de ser campeão paulista. Estava saciado. Sem 2 desfalques importantíssimos, né? Sem 2 jogadores importantíssimos. Benítez e Daniel Alves. Fazem muita falta. Os dois fazem muita falta. Enfrentou um Fluminense que veio de um jogo sensacional na Libertadores contra o River lá, na Argentina. Ganhando o jogo lá dos caras. River, semifinalista da última Libertadores, o palmeirense sabe o que o River fez com o Palmeiras no Allianz Parque. O Fluminense jogou com aquilo que tinha de limite. Não jogou mal, não. Teve chances, Volpi fez boas defesas, merecia até, de repente, um resultado melhor. E o São Paulo correu, São Paulo tentou, mas o São Paulo parou porque não teve aquele algo a mais que com os mesmos desfalques teve na final do Paulista contra o Palmeiras. Sair da fila, fazer história, entrar para os registros do clube, tudo isso mobilizou domingo retrasado. No domingo passado, no sábado passado, não. Não foi suficiente. Saciado, de barriga cheia, São Paulo entrou para disputar um jogo, tentar os 3 pontos, mas sabendo que é o começo de 38 rodadas. Ele já tinha dado tudo lá. Tem inclusive uma questão física, mas claro que tem a questão mental de chegar para um jogo que se eu perder, se eu não ganhar aqui, não vai acontecer nada. Sou campeão. O torcedor ainda tá comemorando, meu time tá aqui meio de ressaca ainda e tudo mais. Foi assim que eu vi. 4 da tarde, domingo, Palmeiras e Flamengo, o maior clássico do Brasil hoje, né? Pelo menos em rivalidade, em elenco, em estrutura, em clubes, em dinheiro. Clássico dos milhões. Agora é esse, Flamengo e Palmeiras. 2 times que entraram em campo numa situação um pouco semelhante, né? Porque o Flamengo também não tá tão bem, o Gabigol teve um mal-estar aí meio súbito, não jogou, o Pedro jogou, o Gerson fez uma partida péssima. Mas o Palmeiras também entrou sem fome. O que eu quero dizer com isso no caso do Palmeiras? Você vê que cada jogo tem um motivo. O Palmeiras entrou em campo já com a cabeça meio baixa porque perdeu o título para o São Paulo. O Palmeiras vem bem na Libertadores, classificou antes, fez uma boa campanha, mas o técnico do Palmeiras deu uma entrevista na chegada ao Maracanã, muito literal como os portugueses são, e disse o seguinte: eu tô aqui esperando a hora que eu serei demitido, porque é assim no Brasil, não é que ele acha que ele vai ser demitido amanhã. Ele sabe já como as coisas funcionam aqui e ele campeão de quase tudo, Copa do Brasil, Libertadores, Paulistão, na temporada passada, ele ainda é contestado. Acho que mais contestado pelos jornalistas aqui, como diz o Marcelo Barreto, por vocês da imprensa, do que pela torcida. Mas é muito contestado e acho estranho isso. Evidente, ele é campeão. E o Palmeiras entrou em campo com a sua única jogada, que num torneio de mata-mata costuma funcionar. Ligação direta, bola rápida no Rony, que é um corredor, é um velocista, ou bola no Luiz Adriano, que é um pivô. E aí falta repertório quando você tem um time como o Flamengo, que marcou isso. Jogo muito picado, muitas faltas, Felipe Melo. Palmeiras entrou com aquela falta de fome de quem meio que está parado, que vê o seu processo de jogo encontrar um limite e não sabe direito como sair desse limite. Isso é evidente que tira a confiança também dos jogadores. Não foi só por isso que o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu porque o Flamengo conseguiu mostrar mais o futebol que tinha e tem mais recurso hoje como organização coletiva de futebol do que o Palmeiras. O Flamengo tem o jogo pelos lados com Bruno Henrique, tem ótimos passadores, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson quando acelera cria alguma coisa. Então o Flamengo se dá o luxo de ter um lateral direito que joga menos, que é o Isla. E mesmo assim é muito forte. Pedro saindo da área e tudo mais. Tem mais recurso o Flamengo, tem mais alternativa. O Palmeiras não tem. Bola no Rony, bola no Luiz Adriano, bola no Rony, bola no Luiz Adriano. Só isso não vai dar para um campeonato como o brasileiro. É ótimo para as Copas. Você acha uma jogada, papum, gol. Papum, gol. E aí no mata-mata um gol faz toda a diferença. Agora num campeonato de regularidade é preciso mais.
E o Palmeiras esbarrou nisso. Então a falta de fome, como se diz no linguajar popular do futebol, ele se traduz assim, de várias maneiras. Não é que o cara entra para perder o jogo. Ninguém entra para perder um jogo. Mas aquilo que é a sua confiança, aquilo que você imagina que vai enfrentar em campo, e aquilo que você viveu e vive no seu contexto como atleta de futebol, como time de futebol, ele entra em campo sim. E Vasco, por talvez um planejamento mal feito do primeiro jogo, o São Paulo por vir de um título e o Palmeiras por encontrar um limite importante naquilo que é a sua imposição dentro de um campo de futebol, teve a sua fome prejudicada. E isso fez diferença, sim, na estreia dos três no Campeonato Brasileiro, na Série A e também na Série B. Foram jogos que eu acompanhei. Quero ouvir a sua opinião, pô. Escreva aqui nos comentários se você também achou isso. Que soluções você traria para o seu time nessa situação de início de temporada? Faça conosco aqui o nosso Diário de Narrador, o nosso Futebol para Leigos. Obrigado pela companhia. Peço novamente, dá aquele like nesse vídeo se você curtiu, inscreva-se no nosso canal aqui. E essa semana a gente traz mais coisas legais para você. Até mais.